Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos gratos a Deus pelo seu cuidado, por sua misericórdia, por sua benignidade infinita, pelo privilégio que Ele nos dá, é singular, de estarmos na sua presença para engrandecê-lo, nos confraternizarmos nele, visto que por ele fomos salvos, por ele estamos estabelecidos como igreja, por ele somos unidos no Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E esta relação fraternal, essa relação cristã, esta relação de súditos do reino de Cristo Jesus, é extraordinária, é saudável, engrandece a Cristo e torna o seu nome glorificado entre os homens. Quero falar da minha alegria em vir a Belo Horizonte, retornar a essa cidade, retornar a esta igreja e, desta feita, participar deste último café, ou desta última reunião do Conselho de Pastores aqui do Estado, última deste ano, certo de que Deus está neste lugar. Pastor Jorge Linhares nos convidou para estarmos aqui, pastor Neif Almeida, que é o vice-presidente do Conselho, os demais pastores, pastor Roberto, os membros da diretoria, os membros deste Conselho e dos conselhos regionais aqui presentes e representados, e o melhor de tudo, a presença do Espírito Santo em nós, sobre nós, entre nós, para falar conosco e nos enriquecer na sua presença e na misericórdia de Deus. Eu saí de casa hoje às 3 da manhã, o meu voo foi às 5h20 e eu vim do aeroporto direto para cá. Então dá para imaginar que eu estou assim meio grogue. E para me ajudar, eu fui acometido de uma gripe muito forte desde anteontem. E viajar de avião gripado não ajuda muito os ouvidos. Então, eu estou com a audição praticamente zerada, perdida, temporariamente, claro. Mas estou aí com 20% da audição. Então, eu queria lhe pedir o seguinte: me tolere, por favor. Eu estou me ouvindo muito mal. Se em algum momento eu falar mais alto, pode até dar um sinalzinho daí, que eu não vou ficar chateado, não, tá? Que às vezes o pregador começa a gritar e diz assim: está surdo, meu? Mas no meu caso, está. Então, não estranha, eu estou, de fato, tentando recuperar a audição aqui, desde cedo. Já estive ali com a fonoaudióloga, pastor, chiclete, eu já masquei chiclete para não aguentar mais. Faz exercício, já fiz diversos. Boceja, já fiz até careta. Mas continua aí o negócio difícil, mas Deus é bom e cuida de nós, amém? Queridos, nós estamos em fim de ano, última reunião deste conselho, oportunidade de revermos alguns posicionamentos tomados, oportunidade de considerarmos ou reconsiderarmos algumas palavras ditas, algumas decisões, oportunidade de fazermos uma avaliação da nossa vida e do nosso ministério, em como ele se desenvolveu ao longo deste ano, visto que nós receberemos um novo ano e podemos consertar aquilo que depende de conserto, arrumar aquilo que precisa ser arrumado e continuarmos na marcha para o céu. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para ministrar aos irmãos nesta manhã, nós vamos partir de Juízes, capítulo de número 13. É uma palavra que nos traz à lume a noção de responsabilidade enquanto ministros de Deus, enquanto ministros do Evangelho de Jesus Cristo e os perigos que nós corremos no desenvolvimento do nosso ministério. Eu não vou trazer uma pregação para os irmãos, eu vou trazer uma palavra, muito obrigado, de reflexão.
e que esta palavra de reflexão nos force, que essa palavra de reflexão nos empurre para uma análise da nossa vida, dos riscos que nós corremos enquanto obreiros. Às vezes, algumas pessoas têm a sensação do seguinte: eu recebi a unção ministerial, então, sai da minha frente, porque se você ficar na minha frente, você vai morrer, você vai desaparecer. Na verdade, eu estou aprendendo que há problemas que você só tem por causa da unção. Diz aí para o seu vizinho: há problemas que você só tem por causa da unção. Alguns problemas Davi só passou a ter depois que foi ungido, queridos. Antes da unção ele tinha que matar um urso aqui, fazer um leão correr ali, e no mais era tocar harpa. A partir da unção, Davi teve que se deparar com a inveja dos seus irmãos, com o ciúme de Saul, com a perseguição dos filisteus, com algumas angústias e até incertezas. Há um momento na vida de Davi que ele tira os seus pais, seu pai e sua mãe, da terra de Israel, leva para a terra dos filisteus, e chega lá e ele diz para o rei dos filisteus: cuida do meu pai e da minha mãe, até que eu saiba o que Deus vai fazer da minha vida. Isso foi depois da unção. Dá um toque na pessoa, no companheiro, no obreiro, na obreira do seu lado, e diz para ele assim: unção também traz problemas. E às vezes a gente ignora isto, tá? Por que é que Deus não nos diz muita coisa da nossa trajetória ministerial futura? Porque se Deus nos disser muita coisa, a gente corre, a gente desiste. Os nossos problemas não foram profetizados meses antes de começarem. No máximo, Deus dá um aviso prévio para você buscá-lo na oração e se reabastecer. Faz parte da trajetória e da estratégia divina. E hoje nós vamos falar de Sansão. Juízes capítulo 13, versículo de número 24. Me perdoe também se de vez em quando eu precisar tossir. Acredite, não é muito à vontade, tá? Juízes capítulo 13, versículo 24, depois nós leremos o capítulo 14, do versículo 1 ao 3. 13, 24 diz assim: depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Versículo 1 do capítulo 14. E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Diga amém. Não se irrite comigo, por favor, mas outra vez, olhe para a pessoa do seu lado e diz para ele assim: cuidado com o que os seus olhos desejam. Cuidado com o que os seus olhos desejam. Eu quero falar, queridos, sobre o nazireado e os insucessos na vida de Sansão. É muito normal nós esperarmos, sobretudo, como eu disse, no último encontro do ano, uma mensagem que venha nos falar sobre sucesso ministerial e não sobre insucesso. Mas é preciso lembrar que para termos sucesso é preciso caminhar na contramão do insucesso.
Sansão é nazireu escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. A palavra nazireu, do hebraico nazir, dá a ideia de consagrado, ou de separado, ou ainda reservado. O nazireu era separado para um propósito específico. Bom lembrar que alguns eram nazireus desde o ventre, outros estabeleciam votos temporários de nazireado. E no período do seu voto haviam regras a cumprir. Sansão, de modo particular, é um dos grandes heróis da fé. Seu nome consta na galeria dos heróis em Hebreus capítulo de número 11. De maneira bastante paradoxal, Sansão às vezes se parece com um adulto consciente das suas responsabilidades. Em outros momentos, Sansão se parece com uma criança brincando com coisa séria. Em alguns momentos, Sansão é um homem de um nível espiritual altamente elevado. Em outros momentos, é um homem guiado pelos apetites carnais de maneira desenfreada. Em alguns momentos, Sansão é tão comum como qualquer homem. Em outros momentos, ele é incomum como os grandes heróis. É interessante que nem as tragédias e os fracassos futuros de Sansão puseram sombra sobre a sua biografia. A biografia de Sansão encerra com a seguinte narrativa: mais foram os mortos que ele matou no dia da sua morte do que em todos os dias da sua vida. Então, até morrendo, Sansão executou os inimigos de Israel. Até morrendo, Sansão morreu vencendo e é exemplo para nós. Mas o fato é que sermos heróis, no caso de Sansão, não nos exime de responsabilidades. Eu digo sempre que privilégios impõem responsabilidades. Sansão tinha as dele. Ele era nazireu. E se nós analisarmos o termo nazireu à luz da raiz da palavra, vamos entender que um pastor, um ministro de Deus, é um nazireu, separado para um propósito, consagrado para um propósito, dedicados para uma missão. E nós não podemos lidar com o nosso nazireado de maneira inconsequente, com a separação, com a consagração, com a nomeação que Deus nos fez, como se isso não tivesse valor espiritual. Se nós lermos o livro de Números, por exemplo, lá no capítulo 6, desde o 5, versículo 5, nós vamos perceber que o nazireu tinha pelo menos 3 obrigações durante o voto do seu nazireado, ou restrições. Por exemplo, um nazireu não podia tomar vinho, nem bebida forte. Isso está lá nos versículos 5, 6, 7. Por quê? Segundo lemos em Jeremias capítulo 35, o vinho, as uvas, a bebida forte simbolizavam as tentações da terra de Canaã. Compete aos ministros de Deus, aos separados para Deus, lidarem diariamente com as tentações do ministério, com as tentações da
terra que possuímos, e vale lembrar que tentação é um processo gradual. Satanás não tenta ninguém hoje pensando em derrubar agora. Satanás tenta hoje pensando em derrubar amanhã. A tentação é um cerco, é uma ronda contínua para vulnerabilizar, enfraquecer, até alcançar um propósito. Detalhe, Tiago diz que tentação só é tentação se me atrai. Ele diz assim: cada um é tentado quando é atraído pelo seu próprio desejo. Então, tentação só é tentação se me atrai. E a unção não nos isenta das tentações. Um toque de leve nesse nazireu do seu lado e diz ele: cuidado com o vinho. Vinho aqui, repito, vem simbolizar as tentações de Canaã. O nazireu, em segundo lugar, também em Números 6, durante o período do seu nazireado, não podia cortar o cabelo. Porque o cabelo simbolizava o seu ato de voto, a sua força intacta, a sua preservação e a sua dedicação ao Senhor. Só no final do nazireado que ele ia ao sacerdote, e enquanto o sacerdote oferecia a oferta pelo pecado, e a oferta de manjares, e a oferta de cereais, e a oferta de libações, enquanto isso o nazireu cortava o cabelo, e o cabelo ia sendo lançado no fogo, para ser queimado, consagrando assim ao Senhor o seu nazireado, o seu voto. Vamos mais um pouquinho, Sansão tem muito a nos ensinar aqui. Terceira restrição para o nazireu, Números 6, de 5 a 7. Ele não podia ir em cerimônias fúnebres. Um nazireu não podia se aproximar de carne morta, de defuntos, se fossem humanos ou animais. Nem mesmo, diz o texto, do seu pai, da sua mãe ou do seu irmão. E o texto de Números capítulo 6 relata claramente que se alguém morresse subitamente próximo do nazireu, ele teria que ir ao sacerdote. O sacerdote iria rapar-lhe a cabeça. O cabelo seria queimado no fogo. Os dias do seu nazireado seriam consagrados ao Senhor, mas o voto estaria interrompido. E ele teria que reiniciar o voto do zero. Você me entendeu? Diga amém. Se ele se aproximasse de carne morta, de defunto, fosse humano ou animal, o nazireado estava comprometido. Diga comigo, comprometido. Tinha que ir ao sacerdote, para o sacerdote rapar-lhe a cabeça, queimar o cabelo. Os dias do seu nazireado seriam consagrados ao Senhor e interrompia-se o seu nazireado e ele tinha que começar o voto do zero. Você me entendeu? Diga amém. É aqui que o nazireado de Sansão fica comprometido. Vamos para a Bíblia. Sansão, diz a Bíblia, se apaixona por uma mulher estranha. Primeiro erro de Sansão no seu nazireado. A lei mosaica em Êxodo 34 estabelecia em Deuteronômio 7 que os filhos de Israel não deveriam se casar com mulheres estranhas, mulheres de outras nações. É por isso que no capítulo 14, versículo de número 2 e 3, o pai de Sansão diz: não há porventura mulher dentre os teus irmãos
para que a tomes por mulher, por esposa. Sansão iniciou quebrando uma lei estabelecida. Podemos ferir o nosso nazireado, começando com pecados aparentemente sem importância. São coisas pequenas que nos levam a grandes abismos. Sansão toma a mulher de Tímna por sua esposa, e olha a expressão, por favor, capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz que Sansão viu. Aí ele conversa com seu pai no versículo 2 e diz, vi. No versículo 3, o pai dele diz, toma daqui, dentre teus irmãos, e ele diz, tomai esta, porque ela agrada aos meus olhos. Cuidado com o que os nossos olhos desejam. Somos atraídos pelo que vemos, pelo que olhamos. E detalhe, essa semana alguém me disse que falou com Deus, dizendo eu quero. Cuidado para você não querer algo que Deus não quer te dar. Porque se você insistir, você pode receber, mas você será responsável pelas consequências da sua insistência. Temos um nazireado. Deus tem uma aliança conosco e nós temos uma aliança com Deus. E às vezes Deus não quer nos dar o que os nossos olhos viram. E nós insistimos na nossa teimosia e até entendemos que, como nazireus, nós temos responsabilidades e temos privilégios. Então Deus me dará, mas os prejuízos podem vir lá na frente. Então Sansão casa-se com esta mulher de Tímna. Sua Bíblia está aberta em Juízes 14. E quando Sansão vai com seu pai e com a sua mãe para a festa do casamento, vamos ler aqui, por favor, versículos 5 a 10, porque o centro da nossa reflexão está aqui. 14, 5 a 10. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímna. E chegando às vinhas de Tímna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Por favor, diga comigo, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Dê uma olhadinha na pessoa do seu lado e diz para ele, cuidado com segredos. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. O que a regra do nazireado determinava sobre o nazireu e o morto? Ele não podia se aproximar do morto. Se ele se aproximasse, o seu nazireado estaria contaminado, comprometido e interrompido. Sansão não apenas mata o leão, como dias depois sai do caminho para ver o leão morto, pega do mel que está no leão morto, enche a mão e come do mel
do cadáver. O ministério de Sansão é comprometido aqui. Pode observar que todas as tragédias da vida de Sansão começam depois daqui. Todas. Por quê? Primeiro, a Bíblia diz no versículo 5 que Sansão ia com seu pai, com sua mãe, e sai um filhote de leão ao seu encontro. Presta atenção nisso. Sansão estava com quem? Com o pai e a mãe. E o leão saiu ao encontro de quem? De Sansão. Por quê? Porque Satanás não faz ataques aleatórios. As pesquisas dizem que um leão analisa a sua presa antes de atacá-la. Entenda isso, pastor, pastora, bispo, bispa, ministro. Satanás, todos os dias, nos analisa. Satanás está nos estudando cada dia. E vai nos atacar exatamente no ponto vulnerável. O que o diabo quer é descobrir o seu nervo ciático. Não tem homem que fique em pé quando o nervo ciático é atingido com força. O diabo está lhe estudando, lhe analisando, para lhe atacar exatamente onde o senhor, onde a senhora está precisando de socorro. Note, a Bíblia diz assim, de Jesus, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegou-se a ele o tentador e lhe ofereceu o quê? Pão. Por que ele ofereceu pão? Porque ele observou que Jesus estava com fome. O problema é que tem gente pensando que Satanás é um imbecil sem norte e que não sabe onde pretende chegar. E preste atenção nisso. Satanás é um ser inteligente. Alguém já disse que ele é um psicólogo milenar que nos analisa em cada detalhe. E nós precisamos fechar, reparar as nossas arestas para o inimigo não prevalecer contra nós. Quando Caim está na iminência de cometer um assassinato contra Abel, em Gênesis 4, o Senhor diz a Caim assim: o pecado jaz à porta, todavia está em teu poder dominá-lo. Você pode dominá-lo. O Senhor pode dominá-lo. Nós podemos, em Cristo, dominá-lo. O leão sai ao encontro de Sansão, porque Sansão era o alvo. Tem lutas que o irmão está passando com o seu filho. Tem lutas que o irmão está passando com a sua esposa, com o seu marido, que o alvo não é o teu marido, o alvo não é a tua esposa, o alvo não é o teu filho, o alvo é o teu nazireado. Só que Satanás está agindo a partir do ponto que ele entende que vai te atingir. Quem já leu o livro de Jó, do primeiro capítulo ao 42, pelo menos uma vez, faz assim. Ok? Você já parou para analisar que Satanás não queria os filhos de Jó? Que Satanás não queria a mulher de Jó? Que Satanás não queria o dinheiro de Jó? Nem a saúde? Leia o capítulo 42 e veja qual foi a primeira coisa que Deus restaurou em Jó. Não foi o dinheiro, não foi a saúde, não foi o casamento, não foram os filhos. A primeira restauração de Deus para Jó foi a restauração do seu sacerdócio.
Ele diz aos amigos de Jó: ide, levai cordeiros e pombos, para que o meu servo Jó interceda por vocês. Isso é papel de sacerdote, porque a ele eu ouço, mas a vocês não. Aleluia! Não são os nossos diplomas que Satanás quer, nem o nosso patrimônio financeiro. Não é a nossa credencial que Satanás quer. Satanás está querendo o seu sacerdócio, o seu nazireado. Dá uma cotoveladinha de leve na pessoa do seu lado e diz para ele assim: não brinque com isso. Vamos lá. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Sansão venceu o leão, como se vence um cabrito. Mas não brinque com Satanás nem quando ele já foi derrotado. Aí o versículo de número 8 diz que depois de alguns dias Sansão volta e aparta-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Estou falando para líderes. Diga para a pessoa do seu lado: não perca o foco. Amado, não saia do caminho para ver nada. Não permita Satanás lhe entreter. Não perca o alvo. Quando os inimigos de Neemias mandam um recado para ele: vem se encontrar conosco para que façamos aliança contigo, Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Às vezes Satanás não consegue nos derrotar nas tentações, mas consegue nos tirar do caminho, muda nosso foco, muda nossa visão, consegue nos entreter, nos desvia da meta, atrasa a nossa trajetória. No relato de 1 Reis 13, do profeta velho, o que matou o profeta novo foi porque ele saiu do caminho. O Senhor disse: naquela terra tu não comerás, não beberás, nem receberás presente. O profeta velho chegou e disse: o Senhor também fala comigo e me disse para tu ires lá na minha casa. Foi, comeu, bebeu, festejou e levantou e voltou. E um leão o esperava no caminho e o matou. Estamos muitas vezes perdendo a batalha, porque mudamos o foco, se apartou do caminho. A visão que Deus lhe deu é a visão que tem que ser seguida. Rejeite o profeta velho lhe trazendo uma novidade. O que importa é o que Deus falou contigo, a direção que Deus te deu. E se ninguém entender a direção que Deus te deu, problema de quem não entendeu. O nazireu é você, o profeta é você, o sacerdote é você. Deixa Deus te guiar na visão que Ele te deu. Aleluia! Isso aqui é muito sério. Sansão come do mel. É doce, mas é carne morta. É doce, mas é cadáver. É gostoso, mas te contamina. É bom, mas Deus te proibiu. Diga aí para a pessoa do seu lado: é doce, mas é cadáver. Daqui em diante a vida de Sansão desmorona. Pode observar que por duas vezes o texto diz: mas não disse
nem a seu pai, nem a sua mãe o que fizera. Por que não disse? Porque se Sansão tivesse dito, o pai dele conhecia a lei, a mãe dele conhecia a lei, iriam dizer para ele, vai para o sacerdote agora. Chega lá, rapa a cabeça, cancela o teu nazireado e recomeça. O problema é que Sansão não queria recomeçar. É uma tragédia quando nós não pensamos na possibilidade de recomeçarmos. Se recomeçar for necessário, faça. É melhor recomeçar hoje do que morrer lá na frente. Eu disse no início, final de ano, tempo de fazer uma revisão. Nós temos um sacerdote nos esperando para uma conversa franca. Aleluia! Sansão não queria ir lá. O que acontece com Sansão? Eu vou agilizar, por uma questão de horário. A mulher dele, essa de Timna, com quem ele se casou, no capítulo 14. Primeira coisa, Sansão lança um enigma para os seus cunhados. E os cunhados de Sansão pressionam a mulher. E ela descobre o segredo do enigma, decifra o enigma, e Sansão perde uma aposta. Começaram as pequenas perdas. Depois do leão. Depois do capítulo 15, Sansão perde o casamento. A mulher dele foi dada para o seu padrinho de casamento. As versões mais antigas, as versões mais tradicionais, mais conhecidas, chamam de companheiro. As mais antigas chamam de paraninfo. Sansão perdeu a sua mulher para o seu amigo. E você vai observar que Sansão é um homem mal sucedido no amor, nos seus relacionamentos. Porque aqui a mulher dele é dada a outro, ele taca fogo na seara dos filisteus. Estou agilizando porque eu quero chegar no ponto final. E os filisteus matam a mulher e o sogro de Sansão. E Sansão volta e se vinga e faz uma grande mortandade, diz a Bíblia. Depois vem a segunda tragédia de Sansão, quando ele ainda no capítulo 16, se envolve com uma prostituta. Casamento deu errado, Sansão perde a mulher para o seu amigo. Depois Sansão foge para as cavernas de Etã, se esconde, é entregue aos filisteus, mas o Espírito do Senhor se apodera dele, e ele mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. E depois da batalha, Sansão sente sede, o Senhor abre fonte no deserto e ele bebe, e depois disso ele vai para um prostíbulo. Os filisteus percebem Sansão e fecham Gaza para pegá-lo no amanhecer do dia. Mas ele levanta à meia-noite e chega nos portões de Gaza, firma as mãos e arranca os portões e leva no ombro até o monte, larga lá e vai embora. Incrível isso. Apesar disso, Deus estava com Sansão. Não se engane, Deus não lhe abandona, Deus não nos abandona porque a gente peca.
não significa que ele está contente com o nosso pecado. Só significa que ele está nos dando tempo para corrigirmos a situação. Ainda dava tempo de voltar para o sacerdote. Ainda dava tempo de anular o nazireado e recomeçar. Mas Sansão continua, aí se apaixona por Dalila. Dalila não era uma prostituta. A prostituta foi antes. Dalila era uma mulher comum da Filístia, que foi subornada pelos filisteus para entregar Sansão, movido pelo seu amor. Porque o texto menciona que Sansão amou a Dalila. E aí Sansão casa-se com Dalila, diga comigo, depois do mel, no cadáver, tudo deu errado. A função de Dalila era descobrir o segredo da força de Sansão. E quando isso está no capítulo 16, e quando ela começa a conversar com Sansão, Sansão começa a criar historinhas sobre o seu segredo. Deixa eu dizer uma coisa para os amados. Eu tenho um sentimento de que todo homem e mulher de Deus tem um segredo com Deus. É algo entre você e Deus, não cabe mais ninguém. É uma forma de Deus tratar contigo. É algo que você não deve compartilhar com ninguém. É uma senha entre você e Deus. Tente descobrir qual é o sentimento com o qual Deus trabalha na sua vida. Existe um sentimentozinho. Normalmente não é forte, é algo sereno, suave, simples. Mas é uma forma de Deus tratar contigo. É uma forma de Deus dizer sim. É uma forma de Deus dizer não. Sansão tinha um segredo, só que tem um detalhe. Toca no vizinho e diz para ele assim, não brinque com o segredo. Você não brinca com a sua senha de banco. Você não brinca com a chave da sua casa. Não brinca com o segredo do seu cofre. E brinca com o seu segredo de relacionamento com Deus. É mais importante do que o cofre do guarda-roupa? É mais importante do que o cofre do banco? É mais importante do que a senha bancária? É uma questão de vida ou morte, é uma questão de eternidade. Aí Sansão começa a dizer a Dalila, se me amarrares com 7 nervos frescos, serei como qualquer homem. Lá vão, procuram nervos frescos e amarram Sansão. E quando Sansão está preso, Dalila grita, lá vem os filisteus. Sansão quebra os nervos e dá de tapa nos filisteus. E Dalila diz, você não me ama. Se você me amasse, não brincaria comigo. Aí Sansão diz, o segredo é que se me amarrar com 7 cordas novas, me torno como qualquer homem. Um abismo chama outro abismo. Não brinca. Não brinca. Aí Dalila amarra Sansão com 7 cordas novas e grita, lá vem os filisteus. Sansão quebra as cordas e dá de tabefe nos filisteus. E Dalila outra vez chega, se você me amasse, você não me enganaria. Se você me amasse, você me diria a verdade. Queridos, olhem para mim, por favor. O que eu vou dizer é muito forte, e talvez alguns nem concordem, mas líderes não reagem baseado nas emoções. Liderança é matemática. Liderança é racional. Não é que pastor não tem coração, tem que ter.
mas no exercício da liderança não caia em chantagens emocionais. Não se engane com chororô. Já ouviu falar em lágrimas de crocodilo? Sabe por que existe essa expressão? Porque o crocodilo tem glândulas lacrimais um pouco acima dos seus dentes. E naturalmente, quando o crocodilo morde a presa, as glândulas são comprimidas e ele chora enquanto come a presa. Tem gente devorando você e chorando. Te matando e chorando. Então, cuidado com chantagem emocional. Lembrei agora de um pastor que disse que a mulher dele não queria mais ficar naquela igreja onde ele trabalhava, e foram para a reunião da convenção ou do conselho, e ela dizia na viagem inteira: você vai pedir para sair dessa igreja. Você vai, pastor, ou se você voltar para essa igreja, eu não volto contigo. E ela ficou no hotel, ele foi para a reunião. Quando ele voltou da reunião, que foi entrando no quarto, uma voz debaixo da cama: meu servo, eis que te digo, teu tempo naquela igreja terminou. E ele disse: sai debaixo da cama, que eu conheço a voz do meu senhor e a voz da minha senhora. Você precisa entender que o seu ministério não pode ser seduzido por chantagem emocional de ninguém. Pastorear é suportar pressões loucas. Há pressões que o pastor suporta que enlouqueceria qualquer um. E ele tem que passar pela pressão e não ficar louco. Você é nazireu. Forte no físico e fraco nas emoções. Sansão. Aí Dalila faz a terceira chantagem. E Sansão disse: se prenderes as minhas 7 tranças em 7 tornos de tear, serei como qualquer homem. Lá vai procurar torno de tear, fixar, para amarrar as tranças de Sansão. Quando dizem lá vem os filisteus, Sansão sacode a cabeça e os tornos de tear arrancam. E Sansão... Mas aí a Bíblia diz no final do capítulo 16, lá a partir do versículo 15... Dalila começa a dizer: já 3 vezes me enganastes. E a Bíblia diz que Sansão se angustiou até a morte. Saia da zona de pressão quando perceber que não vai conseguir resistir. Saia da linha de frente quando perceber que está minando a sua resistência. Se esconda um pouco. Davi se escondeu. Jesus se escondeu. Quem sou eu? Quem somos nós para acharmos que não vamos precisar nos esconder nunca? Já teve batalha de Davi que Deus disse para ele: não enfrenta, corre e te esconde atrás da floresta dos balsameiros. Agora, quando tu ouvires o barulho de exército marchando sobre a copa das árvores, saia à peleja, porque eu já fui na tua frente. Diz para o companheiro, para a companheira, para o obreiro, para a obreira do seu lado: há tempo de se esconder. Sansão não aguentou, e a Bíblia diz no versículo de número 17, que ele abriu o seu coração e contou tudo. Começou onde?
Onde começou? No mel. A tragédia começou no mel. Naquilo que era gostoso, doce, mas era proibido. Os filisteus raparam a cabeça de Sansão. Sabe o que é interessante? É que os filisteus fizeram exatamente o que Sansão tinha que fazer junto ao sacerdote. Se os filisteus soubessem, eles não teriam rapado a cabeça de Sansão. Porque aqui está o segredo. Deus permitiu o inimigo fazer o que o nazireu deveria ter feito. Os filisteus pensavam que estavam derrotando Sansão, e Deus estava usando os filisteus para renovar o nazireado de Sansão. Raparam-lhe a cabeça, vazaram-lhe os olhos. Sansão disse: tomai-ma, porque ela agrada os meus olhos. Se os teus olhos te fazem tropeçar, Deus estava dizendo a Sansão: de hoje em diante você não vai mais ser seduzido pelos olhos. De hoje em diante, o instrumento que Satanás usou para lhe ferir não será mais usado. Vaza os olhos. Ei, tem prejuízos que são para a restauração. E raparam a cabeça de Sansão e mandaram-lhe para moer trigo. Mas aí o texto encerra dizendo que os filisteus, versículo 22, não perceberam que a sua cabeleira começou a crescer. E o texto diz assim: logo após ter sido rapada a cabeça. Ou seja, Deus não esperou para o cabelo de Sansão começar a crescer depois de 30 dias. Uma vez cumprido o rito, Jeová restaurou imediatamente. A restauração não é para daqui a um ano. A restauração é imediata. Quando vamos ao sacerdote, a restauração é imediata. E quando Deus restaura a cabeleira de Sansão, pode observar o texto, a força voltou. E mais foram os mortos que ele matou no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. O segundo estágio do teu nazireado será mais poderoso do que o primeiro. É só voltar ao sacerdote. É só fazer uma análise. Onde foi que eu me enganchei com o mel? Onde foi que eu me lambuzei com o mel? Jeová não vai te expor. Jeová não vai te envergonhar. Você nunca encontrou da boca de Jesus ele citando que Pedro o negou. Jesus nunca fez menção. Quem cita são os evangelistas a partir do testemunho de Pedro. Jesus não te expõe. Volta ao sacerdote e diz para ele: estou parando aqui. Estou entregando o meu nazireado. Devolve-me a minha força. E o seu cabelo voltou a crescer, tão logo a cabeça lhe havia sido rapada.
A restauração é imediata. Fiquemos de pé, por favor. Quero fazer uma oração contigo. Essa oração é individual. Não precisa nem orar em alta voz, se não quiser que alguém ouça. Eu vou até sugerir, se os obreiros, se os santos servos de Deus me permitem, se o irmão se sentir à vontade para ficar de joelhos, faça isso. Se o irmão quiser se aproximar do altar, pode. Aleluia. É o momento de restauração do nazireado. Não importa onde foi que nós paramos junto ao cadáver do leão. O sacerdote está nos aguardando, porque sempre há oportunidade de recomeçarmos. Sempre há oportunidade de voltarmos. Eu vou parar de falar enquanto o obreiro ministra ali o louvor, e cada nazireu aqui presente faz a sua oração, porque estamos aos pés do sumo sacerdote, do sacerdote eterno. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Deus, nós estamos aos teus pés, Senhor. Jó declarou um dia que se ele tivesse sacerdote, não estaria na situação em que se encontrava. Jesus declarou a Pedro que Satanás havia pedido ao Pai para lhe peneirar, mas que ele mesmo havia rogado ao Pai por Pedro para que a sua fé não desfalecesse. Senhor, o escritor aos Hebreus diz que nós temos um sacerdote santo, imaculado, irrepreensível. Voltamos ao sacerdote nesta manhã com o nosso nazireado. Depomos diante do teu altar o nosso voto, Senhor. Tu sabes onde cada um se embaraçou com o mel e o cadáver. E se
se embaraçou. Tu conheces a nossa história e os nossos segredos. E tu sabes que quantos homens e mulheres aqui presentes procuram com quem se abrir e sentem dificuldade. Mas nesta manhã, ó sacerdote eterno, estamos nos colocando aos teus pés e oferecendo a ti a nossa vida, oferecendo a ti, Senhor, o nosso coração, para sermos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, Cordeiro Imaculado, e renovados no Senhor, restaurados no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor, engrandecê-lo? Companheiros do Senhor, o mel não pode lhe parar. Ir ao sacerdote não significa parar, significa ser renovado, ser restaurado, para avançarmos no Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Que Deus abençoe a cada pastor, sua família, seu ministério. Que o Senhor fortaleça, obrigado, que o Senhor fortaleça, robusteça, em nome de Jesus. Um Natal abençoado, um ano novo profético, em nome de Jesus.